Parei, Tuca. Bom, todo mundo vou colocar para gravar aqui, para quem não pôde estar presente e assistir. Mas é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, trazer alívio, trazer esperança. Não esperança do esperar, né? Mas esperança do existir, do viver, do botar a mão na massa numa coisa que faça sentido para mim. Estou aqui porque venci e venço todos os dias. Emagreci esses 54 quilos na época mais desafiadora da minha vida, menopausa, aquela coisa de 40 anos, né? E hoje estou aqui aos 54 anos para combinar com 54 quilos, sem remédio, sem dieta maluca, mantendo meu peso, um novo estilo de vida feliz, sem sofrimento, com responsabilidade e sem sofrimento. E eu queria mostrar para vocês esse vídeo agora, um vídeo que já tem 2 anos que eu gravei e que é atual todos os dias para mim. Né? Eu falei, caramba, eu celebro a minha independência. E revivi a minha jornada ali pensando nisso. Hoje é um dia para a gente celebrar a nossa independência. Né? Quando eu ilustro o mundo da Luluca e o mundo da Luluzinha, é exatamente isso. O mundo da Luluzinha, a gente é amarrado, a gente não pode ter opinião, a gente é censurado, né? A gente não tem liberdade de ação, é aquilo ali que é imposto, uma jornada solitária, né? Massacrada. E agora, no mundo da Luluca, eu tenho liberdade de escolha. Eu posso escolher o que me faz bem, eu entendo a jornada, eu sei que eu tenho emoção, eu sei que eu tenho um dia bom, eu sei que tem um dia ruim, mas eu estou brigando por mim e está tudo bem, né? Então, o meu convite, né, a instigada que eu dei foi exatamente esse. Gente, a gente tem que celebrar a nossa independência todos os dias, independente, né? Independente se está fácil, se está difícil, é a minha vida. E eu celebro todo dia essa independência. E é esse o convite para todo mundo que quer viver num mundo sustentável, onde você pode respirar, onde não tem dia ensolarado todos os dias, mas a gente vai junto, a gente aprende com o outro, a gente tem liberdade de expressão sem julgamento, né? A gente quer uma vida melhor. E fazer isso, colocando a nossa autorresponsabilidade e entendendo que isso é possível, sem precisar de ficar amarrado, preso. Ah, gente, hoje é o dia da nossa independência. Todos os dias é o dia da nossa independência. Tem 6 anos, aliás, tem 7 anos e 9 meses que eu celebro a minha independência todos os dias, desde o dia que eu decidi mudar por mim e me livrar de tudo que não me fazia bem, né? Construir a minha nova vida. É por isso que vocês estão aqui, gente. Não esqueçam disso, porque o nosso cérebro, ele é cruel, ele faz a gente perder força, ele faz a gente, será? Naqueles momentos difíceis, será que é isso? Será que é isso mesmo? Aí a Fabiana, que acabou de fazer uma live comigo, vira e fala assim: eu fiquei presa no 71 3 semanas, mas desisti. Poxa, eu já tinha emagrecido 9 quilos. O que que é que eu posso melhorar? O que que é que eu posso fazer diferente? O que que é que está me empacando? Sem esse estresse de não dar certo. Não, gente, vamos continuar. E para celebrar essa independência, tem que ser sustentável. Vocês estão no lugar certo para isso. Ai, ai. É emocionante, né? Revisitar tantos buracos, lugares que já foram escuros, com tanta propriedade de falar que sim, é desafiador, mas é libertador. Movimento Essa de independência que eu quero para todo mundo aqui. Quando eu olho para essas duas fotos e entendo o poder da continuação, continuação, a gente não tem que recomeçar, ai, não, não. A gente está aqui aprendendo a ler do jeito certo.
A gente só vai ficar fluente, natural, se a gente pratica uma coisa que é colocada para a gente. E é isso que eu estou aqui fazendo. Olhando para essas duas fotos, 10 anos de diferença de uma para outra, e como eu me sinto melhor. Né? A velha, a pelancuda, emagrecer e envelhece. Bem, 54 anos são 54 anos, bem diferente de 44. Mas pelancuda, nervosa, cheia de dor, desacreditada? Não, não. Eu olhei para mim para poder olhar para todo o resto de uma forma muito melhor. E a minha vida continua um fogo no parquinho. Mas hoje, quem entende esse fogo e quem reage a ele da forma com que eu aprendi sou eu. É uma responsabilidade minha, que a gente precisa viver. Estamos aí, trazendo esperança de verdade. Olha este vídeo sobre essa esperança que estava perdida e de repente existe uma forma de encarar ela com uma outra postura. O movimento Change, pra mim, sabe aquela coisa, aquela brincadeira que diz o Silvio Santos, a porta da esperança! Foi a porta da esperança. Era só o peso que estava te incomodando ou era todo o seu Não, corpo? tudo, porque eu não dormia amanhecia o dia, então eu tinha uma vida desregrada. Essa consciência é necessária para a gente começar e continuar, ela é necessária. E eu acredito na importância da direção nesse sentido. É no seu ritmo, né? É na sua condição de vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E você está acompanhada de índices ali, deixa tudo muito mais fácil. Você diz parâmetros e o Alexandre nos dá esses parâmetros. Eu acho que é a fortaleza do MC. É dali que sai a direção. E através do GPS, isso foi se mostrando mais real. Aí conseguindo ver os meus entendimentos internos. O MC é um processo que acaba sendo libertador pelo jeito leve que se propõe. Aí pode comer pão, né? Cheirinho. Como boa francesa, né? Não, isso quando o sub fala aí já você fica de vez. Quando E a gente aprendeu que para emagrecer tem que passar fome. É só restrições. E a gente vê que não tá nada, não se limita a restringir. Eu sempre falo, é um eterno aprendizado. Para mim, esse é o lado mais fantástico. É exatamente de você parar para se cuidar. Eu tinha essa dificuldade que a Leila sabiamente viu isso. Então é no eterno correr. Até hoje eu tenho isso, que é uma característica. É correr atrás de resolver tudo que eu acho que eu tenho que resolver. Quem disse que a gente não pode olhar no espelho e se sentir ainda melhor? Aí quando você se sente bem no espelho, você fica melhor, mais gostosa com o marido. Não é assim que ele fala? Você fica mais disposta para os netos, mais animada para poder achar uma casa nova, menos cricrisenta, né? Mais paciente, tolerante. Eu precisei me perder para me encontrar. E aí eu entendi que era primeiro eu. E tudo ao meu redor melhorou. Poucas pessoas têm a humildade de admitir o que você acabou de admitir. E é a partir da humildade, da sua dor, que você consegue virar uma página e crescer. As pessoas ficam esperando passar um momento de dor, um momento de trabalho pesado. Não, é na hora desse momento crítico é que a gente precisa de ajuda para olhar para a gente. E a gente não aprendeu a olhar para a gente. Entenderam essa esperança que eu falei? Esse calorzinho no coração? Um programa que encaixa para todo mundo, onde a gente sai desses erros clássicos, né? Pelo menos eu cometi esses erros e acreditava piamente nos métodos tradicionais que poluíam a nossa mente, né? Fazer dieta restritiva para emagrecer, ficar presa no cardápio. Quanto mais restritivo fosse aquele cardápio, melhor seria. Quando eu ia num médico e ele deixava aquela coisa meio solta, meio tranquila, eu falava, isso aí não vai funcionar em nada. Não. Não, vê aí mulheres de diversas idades, uma francesa, outra carioca, podendo escolher coisas que fazem parte do dia a dia delas, da cultura delas, sem culpa e com responsabilidade. Ah, minha gente, isso é libertador. E uma pergunta simples que eu tenho aqui para vocês. Simples, e deixo isso aqui bem claro. O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? Está dando certo? O que você está fazendo, o que você fez até hoje,
está dando certo? Será que é realmente sobre fechar a boca e fazer dieta restritiva? Porque se fosse, eu acho que esse problema nosso já ia ter sido resolvido há muito tempo. Pelo menos eu tentei. Eu comecei com 12 anos de idade, minha mãe me levando em médico, em Nutri, e assim foi. O que você fez até agora te fez emagrecer e manter o seu peso sem sofrer, sem perder o prazer de comer? Porque é isso que querem enfiar na nossa goela abaixo. Agora é normal tomar remédio. É normal. Gente, a obesidade é uma doença crônica. Crônica. É sempre alerta. E você está sempre alerta dentro de um ambiente que te faz crescer e não te te diminui, não dá. Tomar remédio para acordar, para dormir, para despertar, para relaxar, para emagrecer e manter o peso, não é normal. A gente está vivendo uma crise que querem convencer a gente que é química. A idade é assim mesmo. Aumenta o número da calça, não é assim, capaz. Eu já tenho 54 anos, vou ficar usando 42, vou ficar usando 44. É normal as minhas roupas não me servirem. Opa! Isso aí é o ciclo. É o ciclo que adoece. As dietas colocam a gente nessa postura de vítima, de frustração, de não dar mais. O modelo tradicional de emagrecimento, gente, está esgotado. Faz as contas de quantas dietas vocês já fizeram. O que acontece quando a gente começa aquela dieta restritiva? A gente faz no primeiro mês, no segundo arrasta e depois, além de desistir, vem uma compulsão gigantesca e aí o efeito sanfona é uma porta aberta. E aqui, minha gente, fora o peso do corpo e o peso da alma, e os danos emocionais, custos emocionais, porque eu, além dos remédios para emagrecer, ainda comecei a tomar ansiolítico, antidepressivo. Eu estava no fundo do poço. Eu gastei mundos e fundos que nem podia. Mas a gente faz tudo que mandam a gente fazer. E tá aí. Tá certo, tá claro. Não existe uma solução sustentável que funciona para o nosso dia a dia. A Duca está indo viajar, é gente que tem aniversário, né? É gente que está vivendo problema de saúde na família. E aí? Eu tenho que delegar a responsabilidade da minha vida para um cardápio num papel? Não dá, né, gente? E eu queria que vocês assistissem esse vídeo que mostra exatamente o momento atual, que é tão atual, né? Esse vídeo também já tem 2 anos. Estão querendo convencer a gente que o nosso problema é químico, e o nosso problema não é químico. Nosso problema é de saúde mental, uma crise de hábitos. Escuta o que o Henrique Bueno fala sobre isso. Gente, é muito bom poder estar com vocês aqui. Obrigado demais. Eu imagino como o dia de vocês foi corrido. Eu imagino como a semana curtinha que a gente tem agora está sendo corrida. E eu não sei vocês, mas para mim, eu estou no finalzinho de maio, sentindo que eu estou em novembro, de tanto que já aconteceu esse ano, de tanto que eu já fiz, de tanta demanda, de tanta cobrança. Parece que o mundo está rodando cada vez mais rápido, a gente está cada vez com mais coisa para fazer, se sentindo cada vez mais que a gente não está dando conta. O Magno trouxe essa imagem do Ozempic. Eu acabei de voltar de viagem também, eu vi várias mensagens como essa, vários comerciais tão lindos. Olha só, faz isso e você resolve a vida. Vocês sabem, a indústria do medicamento, do suplemento, e eu não estou aqui para dizer que eu sou contra medicamento ou suplemento quando ele importa, mas a indústria do medicamento e do suplemento está tentando, e com muito sucesso, porque o marketing deles é bom, está tentando convencer a gente que o nosso problema de saúde física e de saúde mental, essa grande crise que a gente vive, é um problema químico. É importante que todo mundo saiba que a nossa neuroquímica é a mesma do Aristóteles de 3.000 anos atrás. Não mudou nada. Nós somos o mesmo corpinho, do mesmo jeito. O que está acontecendo é que a gente passa o dia inteiro correndo feito doido num piloto automático maluco, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo cada vez mais e se cobrando cada vez mais, para chegar em casa tarde da noite e passar, o brasileiro, só para vocês terem uma ideia, passa 9,8 horas por dia, quase 10 horas, de frente de uma tela. Quase 10 horas por dia de frente de uma tela. Se você dorme 8 horas, o que sobrou pra gente de fato viver? Quase 10 horas por dia. A gente chega em casa, coloca um seriado de Netflix, e a indústria já descobriu que ninguém tem paciência mais de ver um filme de 2 horas. Então eles fazem episódios de seriado de 40 minutos, que termina de um jeito que você precisa ver o próximo. E aí você vê 3, 4 episódios, vai pra cama com o celular na mão, continua mexendo no celular. E aí quando você chega lá e percebe que você tá super agitado e não consegue dormir, que bom que a indústria agora tem as balinhas de cereja, framboesa e amora de melatonina.
Então eu vou lá e chupo a balinha de melatonina para tentar dormir bem. Não durmo. Acordo morto. Que bom. Agora nós temos o super coffee. E a gente entrou num ciclo de ficar o tempo inteiro tentando compensar a verdadeira crise que nós vivemos, que é uma crise de hábitos e não química, com medicamentos e com suplementos. Se a gente não tomar cuidado, e assim, isso é algo tão brutal e tão gigante que está acontecendo com todo mundo, em todos os países, e num nível gravíssimo com crianças e adolescentes. A gente está vivendo uma rotina completamente alucinante. O ser humano não é capaz de continuar vivendo essa rotina. A gente corre sem parar. Eu converso. Não é, minha gente? Quem se identifica aqui com esse vídeo? O Henrique Bueno é um especialista em felicidade. Ele traz com uma naturalidade real da nossa vida o que a gente está vivendo todos os dias, né, Alexandre? Aqui está Alexandre. É isso mesmo. Pessoal, bom dia. Eu tenho esse vídeo é um marco aqui para gente, porque a gente sempre acreditou, né, nessa questão do emagrecer e manter. Esse sempre foi o nosso objetivo aqui. E para manter, a gente tem que entender as nossas emoções. Mas a gente está vivendo essa crise de hábitos, né? E a gente nunca teve um momento tão difícil assim na humanidade, né? Não está faltando remédio, a gente está no recorde de pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, de suicídios, descontando na comida, de obesidade, tudo isso. Só que tem uma questão que é muito grande. A gente aqui, que nós temos, eu fiz 55 anos agora, um desafio ainda maior, porque nós somos uma geração de transição. E a nossa geração, ela tem um estilo de vida, o estilo de vida que a gente aprendeu era para morrer aos 70 anos. Nós vamos passar de 100 anos. Né? E aí a gente está se perguntando, está ficando maluco, fala assim, cara, e aí, o que eu faço? Como é que eu vou chegar lá? E a gente não vai chegar lá tomando super coffee todo dia ou tomando as pílulas para dormir todo dia, como o Henrique falou, a gente não vai chegar lá. Porque a gente está, de novo, as pessoas estão querendo convencer a gente que a questão é química, e não é. Não é apenas química. Né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar, é sobre isso que a gente acredita, e na hora que a gente integra essas três coisas, a gente vai introduzir melhores hábitos, que a gente pode introduzir melhores hábitos, a gente pode desenvolver melhores hábitos dentro da sua realidade que você vai conseguir manter. Então, é sobre isso que é o movimento, e é por isso que ele é diferente. Né? E é isso aí, olhar só para prato de comida fica raso, né? A gente tem que ir a fundo mesmo e preparar para lidar com a vida como ela é. Se eu tiro as emoções desse processo, opa, não existe transformação sem emoção. Esse é um grande erro. E a gente precisa entender o que a gente está buscando na comida através das nossas emoções. Às vezes é calar uma voz, às vezes é um abrigo, às vezes é um não que você não conseguiu falar. A gente não precisa de excesso. Quem dera a comida resolver esse problema. Lu, até no segundo vídeo que você colocou, a pessoa falou assim, descobrir os nossos impedimentos internos. Exato, Alessandro. Né? Esse é um objetivo. Às vezes a gente não quer parar para olhar e entender, porque a única certeza que a gente tem é que a vida não vai ficar mais fácil. E ela não vai deixar de ser corrida. Né? A gente está envelhecendo, a gente vai ter que cuidar dos nossos pais, a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Então, assim, a vida vai continuar corrida. Então, como é que eu consigo, nessa vida corrida, me organizar e me encaixar? Resumindo, né, novamente... Eu fico muito feliz quando a pessoa fala que eu inspiro ela, mas eu fico mais feliz ainda quando a pessoa fala comigo assim, olha onde eu cheguei. Um dia eu escutei você e resolvi tomar posse de mim. Porque ao contrário do que muitos pensam, o contrário de medo não é certeza. O contrário de medo é coragem. Eu não tinha coragem, eu não me achava capaz. A obesidade me matou aí. Eu pesava 111 quilos e 900 gramas. E uma história que vai muito além de quilos. Eu queria dormir gorda e acordar magra. Sabe aquela coisa assim, um dia que eu tava fazendo alguma coisa, eu não conseguia nem emagrecer, eu ia conseguir o quê? Vai por aí, essa crença de incapacidade. A gente não aprende a andar de bicicleta no mesmo dia. A gente não tira a carteira de motorista com uma aula, quem dera. Mas eu não sabia que eu estava num caminho errado, desse caminho que a gente aprende desde pequeno, né? Fecha a boca, vai fazer ginástica e resolveu. Não é por aí. Aí que entram as nossas emoções. E sabe que eu não tinha medo do meu marido arrumar outra mulher mais gostosa. Meu medo era dele arrumar uma mais inteligente. A minha virada não foi em dieta,
Não foi em chá emagrecedor, mas foi no que eu acreditava que era a vida que eu idealizei pra mim. O meu marido, que eu tinha medo de me trocar, ele falou que queria separar de mim. Você não gosta mais de mim? Eu não gosto mais de você? Ele falou, você não gosta mais de você? Como é que você pode gostar de mim? Primeiro passo, olhei as minhas emoções. Segundo passo, entendi que eu tenho que ir. Se você não sabe o que você quer, esteja certa do que você não quer. Não aceitem a infelicidade. Vão criticar de qualquer maneira, mas o que importa é o que acalma o nosso coração, que faz sentido ressignificar. Bom, essa fala da Luciana, ela é fortíssima também para gente, para mim, e para a gente aqui no que a gente acredita, que é desenvolver essas potências. Né? A minha esposa realmente, de tanto fazer loucuras, de tanto fazer coisas que não é possível de se sustentar, acabou acreditando que, cara, e tem várias falas aqui no MC, de homem, inclusive, comentando sobre isso. Falei assim, cara, se eu não consigo nem emagrecer, como é que eu vou ser bom na minha vida profissional, etc, etc. Né? E a gente agora entende que não é isso. Em algum momento, eu como um falso magro, eu nunca tive essa briga com a balança, eu emagreci 10 quilos aqui, melhorei meus índices de saúde, mas eu nunca tive essa briga com a balança que a Luciana tem. Então, ela realmente conhece essa luta e essa dor. Mas eu era daqueles que acreditava que era simplesmente fechar a boca e fazer exercício, né? Que é o que a sociedade colocou pra gente, né? Falou assim, não, cara, é muito simples, é só fechar a boca e fazer exercício. E não é muito simples, não é simples. Né? O que a gente está conversando aqui não é simples. A gente não está convidando ninguém para fazer um chá da banana, porque a gente acredita que o chá da banana não vai resolver, porque não é uma questão simples. É uma questão mais complexa, mas que pode ser resolvida. Mas a grande questão que tinha, que foi um erro meu, que era acreditar nisso, porque a Luciana ela tentou desde os 12 anos de idade. E ela fez de tudo. E a gente namora desde os 17. Então não é falta de força, não é preguiça, que às vezes a gente fala que é preguiça, é porque a gente é comilão, é porque o nosso metabolismo é assim, assado. Tem um monte de gente querendo colocar aí pra gente que o problema é químico, que é a menopausa, que é o seu metabolismo, que são os seus hormônios, etc, etc. Como se o problema estivesse nisso aí, né? Porque a gente tem que arranjar a gente tem que encontrar um problema. Mas, na verdade, o que a Luciana nunca tinha encontrado é uma solução possível, viável e sustentável. Né? E ela conseguiu. Por isso que é muito importante, moçada. Eu costumo sempre perguntar para as pessoas, né? Para quem a gente vem conversando. Vocês conhecem alguém que emagreceu 54 quilos? Não é porque ela engordou depois de ser mãe, nada disso, não. Ele sempre teve uma luta com a balança. E mantém há 9 anos divertindo, comendo e bebendo? Então, um pouquinho sobre isso. E o resumo, né, do que a gente acredita é isso aqui. As soluções não são sustentáveis. Você não aprende a comer, você fica dependente de cardápio. Tem um monte de gente comprando cardápio todo ano, toda hora compra cardápio, né, como se isso fosse resolver o problema. Vocês ficam loucas aqui essa primeira semana. Cadê o cardápio? Eu não recebi o cardápio e tal, porque a gente está viciado nesse negócio e não vai sustentar isso, né, porque dá trabalho, são rígidas, são restritivas, não faz parte da sua idade, então você não consegue manter. Você acaba brigando com a comida, né? Brigar com a comida é muito ruim, a gente fica mal-humorado, acaba com a autoestima nossa, porque a gente está sempre aquele negócio de vítima nos lugares. E, finalmente, a questão da disciplina, que é outro tema. Eu começo e paro, não tem disciplina, porque se você não tem prazer, né, não faz parte da sua realidade, você não vai conseguir manter. Não leva para frente. Então, tudo que tem aí não trata a raiz do problema, cuida disso de forma separada. A gente fala essa aqui de novo, é a foto emblemática aqui da Luciana, se matando na academia, né, como a maioria tenta fazer, comendo depois alface, peito de frango, ou fazendo jejum, ou cortando carboidrato, aquelas loucuras lá, cetogênica, etc., que a gente não vai conseguir levar para a vida, né? Então, o que é que vocês fazem aqui realmente e tudo mais? Eu não entendi o que é para fazer e tudo. Lembrando que todo o conteúdo está disponível lá para vocês. Quem não começou ainda, comece, né? Faça acontecer, né? Porque isso aqui é de verdade. Mas a gente sim, aqui na parte da nutrição, você vai comer, você vai poder fazer escolha. A gente não te deu um cardápio. Tem um cardápio lá, sugestão, que é só ilustrativo para quem está muito apavorado e tudo mais, mas a gente está te dando a opção de escolher. Né? E a gente não está acostumado com essa liberdade, então aqui a gente come de 3 em 3 horas, a gente tem café da manhã, a gente tem almoço, tem jantar, 300 gramas no jantar, no almoço, 150 de proteína no almoço, 150 de proteína no jantar. Então, ou seja,
você não vai passar mais fome com esse protocolo, vai estar bem nutrida, né, com as coisas corretas, e a gente vai trabalhar o vício químico na hora que a gente faz um detox no início para a gente diminuir essas questões químicas. A parte emocional, desconstruir vícios emocionais, né, eliminar essas barreiras, esses impedimentos internos, como a gente falou aqui, né, entender e respeitar a gente, né, olhar para as nossas potências, olhar para as coisas bacanas que a gente está fazendo, não ficar olhando para as coisas negativas que a gente fica fazendo o tempo inteiro porque não deu certo, como a gente Entender aprendeu. o que que eu mereço de verdade, né? O que é começar a ter sonho, né? Tem uma fala aqui que é muito emblemática também, da Luciana, que a mãe dela perguntou para ela, o que que você vai fazer e tudo Não, mais. eu fui almoçar na casa da minha mãe e ela perguntou: o que que você prefere? Lombinho ou carne moída? Aí eu falei: tanto faz, porque tanto fazia mesmo. Aí ela falou: para variar, você sempre é do tanto faz. Aquilo me assustou, porque é isso que acontece com a gente. A gente entra num conflito tão grande que a gente passa a ficar no automático e não querer arrumar confusão, não ter opinião própria. Tanto faz, Pois é, né? isso significa que está faltando um pouco de sonho, está faltando um pouco de propósito, a gente está ficando no final da Esquece da fila, gente. né, esquecendo da gente. Então, a gente vai organizar isso, só que organizar isso de uma maneira mais inteligente, que não é ficar olhando porque eu não fiz, né? E Nossa. aí a gente vai te coloca no momento presente aqui também. Principalmente trabalhando os hábitos, né? Os vícios de comportamento, né? Então, vício de comportamento, comer um doce todo dia depois do almoço é um vício de comportamento. Comer doces todos os dias é um vício de comportamento. Saideira da bebida é um vício de comportamento. Então, como é que a gente trabalha isso e desenvolve novos hábitos, né? Com isso, a gente vai diminuindo a compulsão, né? Então, as compulsões vão ser mais espaçadas, menores e com a qualidade maior. A gente não acredita nessas conversas que a gente nunca mais vai ter compulsão, porque isso aqui é vida real, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com perdas, lutos, desafios. A gente vai aprender a fazer escolhas sem excesso dentro da nossa realidade, e aí você vai nessa conexão aqui da nutrição com hábitos. Então, você não vai comer o cardápio da Luciana, você vai escolher o seu, né? Você não vai fazer o que a Luciana faz, você vai fazer o seu. Então, isso para mim, é maravilhoso e vai melhorar essa relação das emoções com a comida. Então, é sobre isso e tem e esse fundo aqui a gente sempre gosta de falar que é uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que vocês estão vendo aí nas lives da Luciana. Ontem teve uma live sensacional de manhã. Quem não assistiu, vale assistir, falando dessa vida real, né? Da Sheila comentando, uma feirante, estava tomando Monjaro, 2 meses, emagreceu 3 quilos e tal, infeliz, não sei o quê. Estava numa cadeira de rodas no aniversário do ano passado do neto dela, e agora, bicho de Mulher Maravilha, rolando, levantando o neto, não sei o quê. É essa virada que a gente está Exibiu falando. orgulhosa, né? Foi linda a live dela. Então vale ouvir, né? Porque a gente tem uma virtude aqui enorme no MC, que são pessoas normais, né? Aqui não é nenhuma pessoa global, nenhuma pessoa que não tem nada para fazer, nada disso. Aqui é pessoa de Hollywood, né? Esse coraçãozinho aqui é chamar atenção para você se colocar nessa semana, nesse movimento aqui no centro da sua vida. E quem conecta tudo isso de uma forma muito simples é o GPS. Então, quem está atrasado, quem não está entendendo muito bem, se você responde as perguntas no GPS, você já começa a andar. Mas a gente acredita que conteúdo, conhecimento acelera o seu processo, porque a gente entende o porquê, né? O porquê que eu não vou ficar defendendo uma Coca-Cola? Você pode tomar Coca-Cola, não tem nenhum problema, a gente toma. Mas um hábito que a gente tem de começar a primeira semana, ai meu Deus, e como é que eu faço com a minha Coca-Cola? Peraí, por que você está começando a semana preocupado com a Coca-Cola se você está com tantos problemas, efeitos de uma Coca-Cola, por exemplo? Então a gente vai te ajudar Efeito dos a excessos. pensar diferente, para você começar a ter uma conversa diferente com você. Peraí, cara. Eu estou começando a olhar para mim, estou aqui com excesso de peso, com dor, com remédio e tal, e estou querendo defender a Coca-Cola na primeira semana, tem alguma coisa errada. Então, são os vícios de comportamento que a gente aprendeu, que a gente vai trabalhando, porque a gente sozinho não consegue, né? Porque a indústria é muito forte. A gente aprendeu, imagina que a gente aprendeu, eu trabalhei nessa indústria, que refrigerante traz felicidade, né? A gente aprendeu isso, e na verdade não é isso. Né? Refrigerante não traz felicidade, o excesso não traz felicidade, traz dor, traz Excesso de autoestima qualquer coisa, baixa, né, e tal. gente? Então não é verdade isso, né? Então é isso aqui que a gente vai fazendo, moçada.
no final, a gente é um programa e a gente quer estimular você tenha sonho aqui, né? Isso aqui é fundamental. Emagrecer e manter o peso. Não, a gente está te convidando só para emagrecer. Se você quer só emagrecer, está tudo bem. Mas a gente gostaria que você sonhasse mais. Aprender a se relacionar com a comida e as emoções. Porque nós vamos passar dos 100 anos e a vida não vai ficar mais fácil. O nosso mantra é esse: divertir, comer e beber. O que nós estamos fazendo, a sociedade está fazendo hoje é comendo, bebendo, se sobrar tempo eu vou divertir. Né? Inclusive agora com os remédios, aí eu paro de comer, né? E eu fico só bebendo, e nem divertir mais eu me divirto, né? Porque a gente está ali angustiado. E saúde com longevidade, com dignidade, longevidade com dignidade, né? Chegar lá do jeito que a gente merece. Tantos exemplos, né? Essas fotos aqui, a gente pediu muito para vocês essa semana pararem para fazer essa atividade, né? Para ter uma conversa com você aí de 5 minutos, que não vai ser agradável, muitas vezes não vai ser agradável, mas a gente colocar para assim, cara, não estou feliz libertador. comigo e por isso eu estou cuidando de mim agora de uma forma diferente. Porque depois você faz uma comparação e fala assim, caramba, bicho, eu ganhei mais vida, eu fiquei mais nova, e são várias pessoas, quem tinha para perder pouco peso, quem tinha para eliminar muito peso, pessoas de 46 anos, de 67 anos, de 60 anos, de 51. Então, para que serve isso aqui, Alexandre? Para a gente acreditar. Porque todo dia a gente tem Motivo, né? um motivo para desistir da gente, todo dia. Né? Então, aqui, mas será que demora? Demora, depende de você. Se você fizer, não. 35 quilos em 6 meses, eu desafio. Aos 60 anos, Eu desafio os remédios aí a fazer. Mas ela não parou. Né? 43 quilos em 8 meses. Falei assim, caramba, Ali, ela não parou, não parou. Caramba, 47 quilos em 10 meses, legal. Caramba, 55 quilos em 16 meses, isso mesmo. 55 quilos em 18 meses e continua emagrecendo, cuidando dela, mantendo. Né? Mas essa aqui sou a Catarina. Na hora que a gente está mandando isso no grupo aí de vocês, não é para encher o saco, não é nada disso, não. É para a gente ler isso aqui e falar assim, sou Catarina, cheguei no MC com MC acima de 50, hoje está abaixo de 30, em maratona para o MC Verde, praticamente sem mobilidade, precisando de extensor de cinto no avião e anti-inflamatórios. Hoje já consigo caminhar até 7 quilômetros e dançar sem remédios. GPS sempre ativado, MC é trilha. Lembrando que ela emagreceu tudo isso sem poder fazer atividade física. Ela nem exercício físico. Então você vai vendo essas coisas e vai falar assim, caramba, é possível. Caramba, a Luciana não conseguiu manter 9 quilos, 54 quilos em 9 anos, ela divertindo, comendo. Não foi trancada em casa, né? Não é só ela, é um monte de gente, pessoas normais, botando para quebrar. Como isso é louco, como isso é diferente, como somos diferentes, como estamos num propósito diferente. Não queremos deixar de divertir, né, Lu, Alexandre? Não é sobre isso, é querer se divertir, cada um com o seu carnaval. Tem gente que é mais, né, vai querer fazer acontecer, outras, né, vou aproveitar para descansar. Não é isso. Você não precisa mudar o que você gosta, mas é aquela história. O que você quer hoje? Porque é fato que se você não mudar nada, não fizer prestar atenção, né? Aquela história me impactou muito, acho que é Cíntia, né? Da questão de não ter nem fogão em casa. Então, assim, alguma coisa, eu falo muito isso em treinamento, algum esforço precisa vir, você tem que se esforçar para poder visualizar aquele futuro lá que você quer viver. E é sempre com muita alegria. Fala, caramba, que delícia, que bom estar aqui. Não é com, ai, que saco, fica aqui ouvindo, ai, que saco, né? Essa venda positiva, a palavra que você falou, Lua, que alguém falou, eu me convenci, não, eu me Foi a Cíntia mesmo que falou, eu consegui aderir. Aderir. Olha que coisa linda, é você começar a falar de maneira diferente, é uma venda que você vai fazendo, eu aderi, pela primeira vez eu consegui me engajar no negócio, eu não tô acreditando. E isso puxa muitas outras coisas, a gente sabe disso. Quando você consegue algo, você consegue muitas outras coisas. Vai ser com certeza pra Cíntia e pra todas nós aqui, quando a gente consegue uma coisa, o troço começa a mudar tantas outras coisas na vida. Então é maravilhoso, é muito bom. Muito obrigada por isso. Essa velha jornada arrebenta com a gente, minha gente. Aderir numa coisa leve, que você vai ser mais feliz ainda, vale a pena. A gente, quando está presa nesse ciclo vicioso, a gente não valoriza a nossa história, parece que a gente não serve para nada. Só fica olhando porque não deu certo, um chicotinho na mão, sendo o nosso pior juiz. Não é por aí. A gente precisa sair desse lugar de dor, sabe? Esse lugar que é trilho, né? Trilho. Não sei se vocês repararam, a Catarina falou de trilha larga, onde a gente tem mobilidade. Aqui no mundo da sobrevivência é mais do mesmo. Você não tem sonho, você fica ali sujeita
quando tiver tempo, porque tem que parar a vida para fazer aquelas loucuras. E aí você vai só se afundando, porque a dieta passa a não funcionar, até o remédio passa a não funcionar. E aí aquela coisa do que nada dá certo para mim vira real. Idade, metabolismo, menopausa, chega. A gente está aqui te convidando, pegando na mão mesmo, para vir numa jornada de construção. Queremos você aqui mais feliz, e não é que vai ser fácil. Não sei quem escreveu aqui, que entrou aqui, falou: Eu amo essa dureza que é o movimento Change. É isso, é isso. Isso aqui é um difícil fácil, porque é uma jornada clara, uma jornada possível, dentro da realidade da gente, que coloca a gente no centro. No centro, como é que você está reagindo à vida louca, à vida como ela é? Será que está dando certo esse modo react que você colocou aí? Será que não é parar, respirar, entender, aprender e evoluir? Pois é, eu, moçada, eu fui um dos idealizadores dessa foto aqui, eu sou apaixonada com ela, né? Porque ela representa muito a vida da minha esposa e da maioria das pessoas que estão com essa luta aqui, né? Que estão sobrevivendo. Sobrevivendo porque quando a minha esposa estava fazendo essas loucuras, ela ficava mal-humorada, né? Ela não estava feliz, né? Ela não é uma pessoa feliz e ela ficava lutando num lugar ali. Essa aqui é como se fosse uma construção da nossa casa. E essa é uma pergunta também importante no dia de hoje. Onde é que você está construindo? Onde está a sua casa? Onde é que você está construindo a sua casa? É nesse lugar aqui da sobrevivência, fazendo aquelas loucuras? Vai ficar fazendo um ano de jejum, vai ficar fazendo um ano de cetogênica, vai ficar virar carnívoro agora, vai ficar tomando remédio aqui a vida inteira? Maravilha, você está sobrevivendo, né? Porque toda vez a gente está sobrevivendo sempre que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel, né? Então é um pouquinho sobre isso, mas é porque você está construindo a casa no lugar errado. Então, nosso convite aqui hoje é para essa jornada, para uma jornada, não é para um milagre, nada, é uma jornada que vale a pena, que você vai conseguir viver. A gente quer que você te ajudar a construir, a gente vai te ajudar, a gente vai estar junto com você, como a Lu falou, para você construir a sua nova casa num ambiente diferente. Não é no mesmo lugar. Não é no mesmo lugar, é num lugar diferente, é num lugar que você vai plantar e vai colher. Né? Porque aqui você não adianta plantar. Você não consegue colher aqui. Você não consegue, infelizmente, não é a sua culpa. Então é isso aqui que é o movimento. Né? Eu quero compartilhar E aí a gente vai escolher, né? O difícil, mais fácil, né? Qual aí difícil você escolhe? Aí tem que escolher mesmo, não tem muito jeito. Ah, não, eu estou bem assim, não sei o que, beleza. Né? Mas essa foto aqui para mim é muito emblemática. Diz muita coisa. Diz muita coisa. Essa também. Né? Essa foto aqui maravilhosa aos 60 anos, também. Né? Mais de 23 quilos, mantendo, né? Com depressão, a sacola de remédio e etc. 5 meses, 24 quilos, né? Eliminados. Caramba, é possível. Comida de verdade, não tem nada. Continua sendo, Alexandre, eu não sei, não. É comida de verdade, mas é que você gosta. É a que você gosta. É difícil entender Aí isso. tem pernil, tem costelinha, tem linguiça, é isso. E esse processo todo, esses shots que vocês têm aqui, essas reuniões, Alexandre, para que é isso? Não tem tempo para isso? Cara, você não precisa nada disso. Você não precisa disso, se você não quiser. A gente só acredita aqui numa coisa muito importante, que sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue vencer a gente mesmo, porque a vida está muito agitada para a gente conseguir viver sozinho e a sociedade está perdida. Além de ter os sabotadores externos, né? Imagina, deixa para depois, está viajando, mais um pedacinho, mais isso. Tem a gente com esse eu mereço que está equivocado. Ah, é mesmo, eu mereço mesmo. Depois eu vejo, depois eu vejo. Opa, nós estamos falando da sua vida. E nós não estamos falando de extremos, estamos falando em divertir, comer e beber nessa ordem. E não comer, beber para divertir. Então, vencer o desânimo, que a gente não vai estar animado por Sozinho, misericórdia. Vencer o platô, tem uma hora que a gente vai ficar agarrado ali, a gente não vai precisar de ajuda para entender. Vencer a compulsão, a ansiedade, é sobre isso. Então, como é que é esse movimento, Lu? Para o ímpar, Alexandre, que a gente é apaixonado por isso aqui, minha gente. Esse movimento da evolução, da mudança para você, voltar para você, essa leveza física e emocional, sabe? Leveza durante o processo, não é? Ai, não posso, não posso. Não, eu não quero isso, eu prefiro aquilo. Gente, muito mais de quilos perdidos é você de volta, é a sua autoestima, é o seu poder interno que está tão esquecido, sabe? É esse o nosso foco aqui, é te ajudar a recuperar o seu melhor
e livrar Pois de é. muitos quilos que estão Toda- entupindo essa alma. Quando a Luciana fazia dieta, ela vinha com essa postura aqui, ó. Dessa bonequinha aqui em cima. Ó, lá vou eu de novo, aquela coisa. Tinha até vergonha de falar para as Eu pessoas. tô de dieta, eu não Então, posso. a gente quer te convidar para isso aqui, né? Então, como é que funciona, gente? Esse aqui é um programa. Esse é o premium, hein? Vocês tiveram sorte de estar exatamente nós na vamos começar abertura dele, na a cada segunda- 2 meses. Na segunda-feira, agora, a gente começa um programa que a gente chama que é o programa Fase 1, é um programa premium nosso, que tem tudo para acelerar o seu processo, para você botar para quebrar. Ele é de 8 semanas, com aulas semanais, então você vai ter lá na Hotmart, que vocês começaram a entender, semana 1, semana 2, semana 3, bonitinho lá para você assistir, as aulas completas, conteúdo emocional e nutricional, né, para a gente ir desenvolvendo ao longo das semanas. Vocês observaram, quem está assistindo lá, o nosso objetivo aqui é você assistir o conteúdo e colocar em prática. Então, essa semana, vocês não tiveram, Alexandre, eu não entendi a tabela de carboidratos, vocês não deram isso aqui para a gente, não sei muito bem o que é carbo restrito, a gente falou assim, não, você vai só com isso aqui, o que é farinha branca e tudo mais, que você vai se dar bem essa semana. Depois a gente vai complementando. Depois a gente vai te dar mais ferramentas para você vencer o ciclo do açúcar, para você aprender a ler rótulos e tal. Então, ele vai evoluindo ao longo do programa, por isso que é um método. Como é que você vence a compulsão, né? Como é que eu vou fazer para lidar aí com doce, com carboidrato? Como é que eu vou fazer para me importar nos eventos sociais que vão continuar existindo? Aliás, esse ano é o ano que tem mais feriado no Brasil, né? Emendado. Como que eu vou aprender a ler rótulos? Como que eu vou vencer sabotadores? Como é que eu vou fazer meu intestino, melhorar meu intestino? Que ontem mesmo no nosso plantão de dúvidas foi questionado e tal. Então, essa aqui é a plataforma que você já conhece, fica tudo lá gravado, você assistir a hora que você quiser. Mais do que isso, né? Porque a gente sabe que se deixar os conteúdos lá sozinhos, vocês não vão assistir. A gente não tem essa intenção. Então, a né? gente sabe que não é simplesmente comprar, a gente vai ter vários lugares e vários estímulos para você seguir. Então, toda semana, a gente tem uma mentoria ao vivo à noite, é segunda-feira, às 19h19. Algum de nós sempre está, eu, Alexandre, a Dúnia. Com a nutricionista, que vocês não conheceram ela aqui pessoalmente. Então, vai ser com ela. Toda semana tem uma reunião, onde a gente vai trabalhar aquele conteúdo da semana. Então, vocês vão estudar lá, vão colocar em prática, vão tirar as dúvidas ao vivo e fica gravado para quem não puder assistir. Toda segunda, 19h19. No conteúdo também, na semana 1, lá tem um Tira Dúvidas com a Júnia, por exemplo, que é um exemplo dessa reunião. Mas ao longo do processo, a gente vai ter aqueles momentos de alto e baixo, que a gente precisa de novo estímulo, que a gente acaba ficando no automático. Então, a gente tem desafios, né? Para a gente, vocês estão vendo aí estratégias, alguns depoimentos que a gente está colocando no grupo, da pessoa olhar para ela e tal. Então, tem estratégias para a gente quebrar o platô, que tem hora que dá uma travada mesmo, precisa de novos estímulos. Então, tem também o GPS, né? Que é essa ferramenta que você vai fazer todo dia, com os relatórios semanais, te ajudando e nos ajudando a te ajudar, né? Porque ele vai ser claro com você onde que estão as oportunidades, é dia de semana, não é dia de semana, o que é que você está errando. Nós temos dois grupos de WhatsApp. Tá? Um grupo que é fechado, como vocês estão agora, que só de recados, para quem tem dificuldade de acompanhar o grupo e tudo mais. Então, ali é como se fosse um diário, por isso que chama diário. A gente coloca sempre os principais acontecimentos, as principais mensagens ali, depoimentos e tal. E tem um grupo de interação. Né? Só que esse é um grupo aberto, com no máximo 60 pessoas, onde você vai ter, pelo menos dessas 60, 20 pessoas que já passaram, já estão no MC pelo menos há 6 meses, que a gente chama de conselheiros, e as outras pessoas que estão começando junto com você. Então, aí você vai começar a colocar suas refeições ali, suas postagens, suas conversas, suas dúvidas também, e vai criando, no máximo 60 pessoas, para ter um ambiente agradável, de fortalecimento, todo mundo com o mesmo propósito. Então, está aqui também. E aí, 24 horas aberto, não fecha mais. E um canal exclusivo para dúvidas, né? As suas dúvidas individuais. Então, se tem uma dúvida individual, você vai mandar, a gente responde no máximo em 24 horas e tal. Além disso, tem um bônus, aquela pessoa que falou no início é o Henrique Bueno. Henrique Bueno hoje é uma das referências de psicologia positiva no Brasil, no mundo. No Brasil, no mundo. Está lá em Harvard formando. Eu vi a foto dele. Está lá em Harvard, ele trabalha com o Tal Ben-Shahar, que é uma referência mundial na psicologia positiva. Criador da metodologia que a gente traz para o emocional, que é o Spire, na segunda semana de programa. A gente fez a especialização com ele é CEO do Roubin, que é uma referência nessa área. A Carol Saletti, ela traz uma consciência corporal, wake up, que é muito bacana, principalmente para quem não pode fazer atividade física e tudo mais, que é essa conexão de corpo e mente.
E a Júnia vai aprofundar desses grandes desafios, que é a questão do intestino, vai trazer a questão de shots turbinários e chás para ainda acelerar o seu Turbinar o emagrecimento. nosso processo. Fora isso, vocês receberam essas receitas aí agora, né? Então, vocês receberam um prestígio para fazer, que não quebra o detox, um petit gâteau, pão de aveia, que é maravilhoso. São 80 receitas também, muito simples, muito Um monte práticas. de Se você oportunidade, quiser né, de fazer, sabores. experimentar, fazer, que a gente fica, estou sem ideia nessa semana e tal. Então, moçada, tem um programa completo aqui. Além disso, tem os shots. Os Os shots que bônus. acontecem de manhã, né? Que é outro bônus, que acontece de manhã. Geralmente ele acontece segunda, quarta e sexta também, às 7h10. Aqui no E Zoom é liberado. Aí, só que aí é todas as turmas, não é uma turma específica. é Tá? muito legal. Justamente para dar aquele gás na gente. Então, tá tudo aqui para te ajudar a vencer. Né? Aí você vai usar do jeito que você quiser. Alexandre, eu não gosto de grupo, eu não preciso do grupo. Alexandre, eu não quero ficar participando de reunião, não participo. Mas a gente tem isso aqui para te ajudar a você vencer. Né? Esse que é o grande lance. Como é que funciona, então, agora a parte de Investimento, né? investimento e tudo mais? Esse programa, hoje, ele está em 1.597. À vista, ele é 2.900. Você pode pagar no cartão de 12 vezes, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, do jeito que você achar melhor. Abril paga para vocês primeiro. A gente arranca na segunda-feira, né, oficialmente esse programa e tudo mais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai. E a gente vai para essas semanas maravilhosas. O resumo é isso: 8 semanas, 8 mentorias, desafios, ferramentas, acompanhamento em grupo, tudo isso para você botar para quebrar. Né? Como se você imagina, se você tem uma nutricionista todos os dias à sua disposição, Imagina. um especialista emocional todos os dias à sua disposição, tudo isso. Você não vai precisar sofrer, não vai precisar de chá de banana, não precisa de remédio e suplemento, que a gente não vai ficar passando isso para você, não precisa passar fome, não vai precisar se matar na academia, vai precisar sim, pelo menos de 5 minutos para você, todo dia, para você olhar e botar para quebrar. E o nosso programa, ele é muito simples, ele é diferente porque ele não tem cardápio, né? E você, ai meu Deus, negócio de aplicativo, Zoom, muita gente está vindo na primeira reunião do Zoom, mas é isso, né? Você já entrou na primeira, vai ser esse esquema sempre. E ele é rápido e eficiente se você faz, obviamente, a gente sempre vai te estimular a fazer. E qual que é a diferença básica para quem ainda não entendeu, para quem entrou aqui hoje, para quem ainda, olha, cara, os métodos tradicionais, o foco, aqui tem o método tradicional de vermelho, o verde é o GPS, o emagrecimento verdadeiro que a gente chama, que você consegue sustentar. O foco aqui é na restrição, o nosso é na moderação. Aqui você tem cardápio, aqui você não tem cardápio, tem escolhas. Aqui trabalho nutricional, aqui conecta corpo, mente e hábitos. É isso que a gente acredita. A estratégia gera estresse metabólico, rigidez e sacrifício. Então as pessoas ficam falando aí, não, porque você tem problema de hormônio, não, porque o jejum vai melhorar seus hormônios, não sei o que e tal. A gente não acredita nisso, a gente acredita que isso gera estresse metabólico, passar fome não faz bem para ninguém, né? A gente precisa de comer e a gente não precisa ficar comendo suplementos, superfoods, nada disso. Aqui a gente vai trabalhar harmonia metabólica, leveza, e você não vai ter mais que fazer sacrifício, você vai fazer esforço. Exato. Né? Porque aqui é aquela foto da casinha, você está construindo sua casa num lugar viável. Né? O sacrifício é quando a gente sabe que está plantando e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai durar, né? O resultado não dura. Casa de pau a pique. Né? Ele aumenta a sua compulsão, porque na hora que você para com aquilo, ele emagrece, volta a engordar igual uma bala, né? Você toma os remédios, na hora que você para de tomar o remédio, já tem os estudos que você engorda 4 vezes mais rápido, né? Estudos do Monjaro, por exemplo. Então, parou 4 vezes mais rápido que a dieta, é muito pior, inclusive. Aí você briga com a comida, né? Porque você perde o prazer. Ah, não, mas tem medo dela, né? Se eu estou tomando um remédio, beleza, eu fico enjoado ao comer. Eu acho isso triste, né? A alimentação é uma coisa que faz parte da nossa vida de prazer. Se enjoar comendo é muito triste para mim. Então, é sustentável diminuir a compulsão, disposição, você vai ter paz com a comida, né? O acompanhamento aqui geralmente é mensal, a gente tem um acompanhamento diário para você vencer e ser realmente uma tentativa maravilhosa. Então é isso, né, Lu? Eu estava aqui pensando, né? Eu contei para vocês que estão aí acompanhando que essa semana eu aumentei 900 gramas de domingo para segunda e ativei meu GPS e continuei com essas 900 gramas e o negócio não baixava de jeito nenhum e hoje baixou 1,3 kg. Como seria de dieta e como é ativar no GPS? Né? Como é diferente essa postura e esse efeito colateral.
A dieta é aquela coisa ali, o tudo ou nada, né? Não está funcionando, acabou, eu largo para lá e vou para o jaquê. Aqui não. Aqui ele traz essa consciência de, poxa, Luciano, o que que é que aconteceu? O que está acontecendo? Exagerou? Por que que não está baixando? É a água, é o intestino, é o sono, é o emocional, é tanta liberdade, tanto alívio, como eu falei, né? A gente vem aqui para trazer alívio e esperança. Calma. Você não tem que ficar recomeçando, você não tem que ficar dando tiro no escuro, não, você tem que continuar. Você tem que ativar o seu melhor. O GPS busca isso. Calma, a culpa não é sua. São atitudes que você está tomando que estão te afastando ou estão te aproximando do momento e do lugar que você quer ficar. Por isso que é leve, é sustentável. Não é que eu nunca tenho um momento desafiador, que eu nunca. O que que é isso? Isso aí é que eu tenho mesmo. A minha vida não está mais fácil. A minha vida está muito mais desafiadora. Mas quem está lidando melhor com os desafios está preparado. E é essa importância, esse efeito colateral que a gente deseja que todo mundo aqui sinta, né? Um desejo, um efeito colateral da consciência, do despertar, né? Alguém escreveu aqui, meu Deus, da lucidez. Ela escreveu aqui, foi a Patti, meu Deus, como isso aqui traz lucidez. É, minha gente, todos os dias a gente tem motivo para desistir da gente. Esse ano, então, que ainda tem eleição, Copa, motivo de sobra para discordar, desagradar, para entrar num tanto faz automático, a gente não precisa disso. A gente não precisa nem agredir as pessoas, porque sou eu que mando, porque é isso. Não, não. A gente precisa voltar para a gente se bancar, literalmente, sem desagradar o outro e sem medo de agradar você. Isso mudou a minha vida. Muito bem. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Se quem quiser fazer alguma tiraduras ao vivo também. Se não, vamos seguir em frente. Bora! A gente vai colocar o link primeiro no grupo deles, né? A gente vai colocar o link e qualquer dúvida vocês falem com a gente, tá? As Manda pro mentorias suporte. continuam. Tá tendo falando que a mentoria. Tati atendeu ela muito bem, com muito carinho, tirou todas as dúvidas, já tô dentro. Pois é. E quem está vindo, inclusive, para os plantões às 17h30 sou eu e a Luciana. Quem vai estar com você somos nós também. A gente não vai colocar depois um supervisor, um coordenador para estar aqui com vocês. Não é que a gente tem bomba de fumaça e tudo. Agora a questão é vocês aproveitarem, né? Poucas pessoas estão vindo nos plantões, nas reuniões e tudo. Então, assim, a única coisa que a gente não Difícil consegue sair do fazer automático, né? é fazer por você, né? Então, é de verdade, é possível, é viável, mas a gente precisa de um esforço aí de vocês, porque vale a pena demais, tá? Fechou? Então, obrigado, a gente vai fechar só com esse vídeo aqui, e obrigado, e vamos embora. Depois de 2 anos separada, eu aluguei uma casa, eu saí de casa com R$2 no bolso. Então, olha para você ver a confiança que eu estava em mim, né? Eu readquiri isso como se eu tivesse 20 anos de idade. Meu nome é Rosana Alves, eu tenho hoje 67, faço 68 agora em outubro. E eu entrei para o movimento tem 4 anos, eu sou da turma 15. Da turma 15, então tenho 4 anos de MC, né? E transformou totalmente minha vida, né? Não só nos 22 quilos perdidos, como 10 medicamentos que eu tomava prescritos. Eu tomava 13, hoje eu só tomo 3. 10 medicamentos foram retirados pelo médico. E a minha vida deu uma guinada em todas as áreas, em todos os sentidos. O Movement Change, ele me devolveu a minha autoestima. Eu falo que eu eliminei os pesos, mas os maiores pesos, os pesos emocionais, lidar com as minhas dores, lidar com as dificuldades, o aprender a ser feliz, a saber onde que está a felicidade, a buscar ela dentro de mim, não no outro. Isso é uma coisa assim que não tem preço, não tem como, eu não consigo nem explicar direito. Eles não estão vendendo uma receita, eles não estão vendendo um programa só de alimentação. Eles cuidam da gente, né? Então, da parte espiritual, da parte física, da emocional. É isso aí, moçada. Eu adoro essa fala da Rua, porque a gente espera para todo mundo é que vocês consigam dar uma guinada na vida de vocês,
ter um encontro maravilhoso para a gente conseguir chegar nos 100 anos com muita saúde que a gente merece. Um abraço, um beijo. Bom dia para vocês. Bom dia.